Olá pessoal, tudo bem? O nosso tema que nós vamos tratar por meio desse seminário agora fala um pouquinho sobre a inclusão da pessoa com deficiência. Nós vamos discutir quais são os direitos, quais são as críticas em prol do Estatuto da Pessoa com Deficiência e entender o porquê dessas críticas e também parabenizar as transformações que foram aí, aconteceram por alguns anos para conquistar os direitos das pessoas com deficiência. Para vocês terem noção mais ou menos um pouquinho, uma pesquisa revelou que 24% da nossa população total no Brasil é acometida por alguma deficiência, alguma anomalia, seja ela de cunho físico, seja ela de cunho intelectual. Então vocês conseguem perceber que uma gama muito grande da nossa população tem alguma deficiência e que são pessoas normais, como nós, que possuem direitos e que precisam sim ter seus direitos assegurados. E quando a gente estuda um pouquinho da legislação, nós percebemos que desde 2000 até 2015 leis foram regulamentadas para dispor aí sobre os direitos das pessoas com deficiência. A lei mais importante que nós vamos estudar hoje é a Lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, porque por meio dessa lei que nós também temos as maiores críticas em prol do assunto. Em 2000, nós tivemos a Lei 10.048 de 2000, que ela vem falando sobre dois requisitos de super importância. Primeiro, acessibilidade e segundo, prioridade. Por meio dessa lei, mudanças começaram a acontecer aí no nosso cotidiano, na nossa vida. Por quê? Porque as pessoas automaticamente possuem uma casa, vivem em sociedade e existem calçadas. E também os locais comerciais, onde as pessoas possuem seus comércios e que também existem calçadas. E por meio dessa lei, ela veio dispondo que as pessoas precisavam, os proprietários desses imóveis, precisavam dar condições para que pessoas que andassem, cadeirantes ou que andassem com algum instrumento de acessibilidade, como por exemplo uma muleta, elas conseguissem ter acessos a essas vias, as calçadas, sejam elas públicas ou não, para conseguir se locomover de forma digna e de forma igual a todas as outras pessoas. Então essa lei aí ela vem falando um pouquinho, ela abre, né, o panorama nosso da questão da acessibilidade para as pessoas deficientes. E o segundo requisito dessa lei é a questão da prioridade, que ela preza pela prioridade de atendimento das pessoas com deficiência, ou seja, filas de lotéricas, filas de bancos, qualquer órgão público precisa dar prioridade para que a pessoa com alguma deficiência seja atendido primeiramente, diante da vulnerabilidade, diante de algumas deficiências que causam dores, incômodos. Então, assim, para evitar essa espera e talvez prolongar, né, o sofrimento dessa pessoa, essa lei vem falando, olha, atende primeiro a pessoa com deficiência e depois atende a outra gama da população que está esperando aí pelo atendimento específico, seja qual for ele. Outra lei importante, que na verdade se trata de uma convenção que depois veio dar respaldo para várias leis que surgiram, é a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência de 2007. Por meio dessa convenção, o principal objetivo foi assegurar a dignidade da pessoa humana e pro deficiente e colocar ele em pé de igualdade com as pessoas que não possuem deficiência. E essa convenção, ela foi de grande importância que, através dela, o Brasil, criou o Estatuto da Pessoa com Deficiência e veio quebrando todos os requisitos de descriminalidade, de discriminação, de preconceito contra a pessoa com deficiência, que tanto antes do Estatuto, o Código Civil ele vinha trazendo quem eram as pessoas relativamente e absolutamente incapazes. E agora, por meio do Estatuto do Deficiente com 2015, o Código Civil de 2002 ele precisou se adequar e trocar lá o seu rol de quem são os absolutamente e os relativamente incapazes, assegurando ao deficiente também essa igualdade de direitos, de poder
praticar os seus atos da vida civil de forma livre e com respaldo na dignidade da pessoa humana. Então, essa convenção de 2007, ela é a principal porta para a criação do Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015. Mas a gente falou tanto da pessoa com deficiência, mas quem é a pessoa com deficiência? O que a lei considera quem a lei considera como uma pessoa com deficiência? E segundo o artigo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós podemos considerar ela aquela pessoa que tem um impedimento de longo prazo de natureza. Esse impedimento pode ser intelectual, pode ser físico, pode ser mental e sensorial. Então, quem tem um impedimento de longo prazo e de natureza, pelo artigo 2º do Estatuto, é considerado uma pessoa com deficiência. E por meio aí do Estatuto, nós temos uma gama de direitos gigantescos e louváveis, é óbvio, né? Porque quando a gente está equiparando a pessoa com deficiência de igualdade com quem não tem alguma anomalia, nós estamos assegurando a dignidade da pessoa humana. E não existe o porquê também não assegurar os direitos básicos a essas pessoas. E o Estatuto ele vem aí com o intuito de promover e proteger essas pessoas. E elenca né, vários direitos em prol da cultura, do lazer, do trabalho, dos direitos civis e da própria saúde. E dentro da saúde vem estabelecendo uma reserva de 10% das vagas de estacionamento, ou seja, nós sabemos que algumas deficiências causam alguns problemas de locomoção e diante disso o Estatuto vem falando, olha, vamos estabelecer então uma reserva de 10% das vagas para facilitar a vida dessas pessoas, né? Nós também temos a proibição dos planos de saúde de cobrar valores diferenciados porque a pessoa é acometida por alguma deficiência. Nós também temos na questão da cultura e do lazer, nós conseguimos visualizar isso quando se trata se trata da meia entrada, né? Nós sempre vemos assim, o aluno, o estudante, ele tem direito à meia entrada no teatro, no cinema, em algum espetáculo, mas por meio do Estatuto da Pessoa com Deficiência, essa pessoa também tem esse direito de meia entrada para assistir alguma coisa de cunho que traga lazer ou que traga a cultura. Na questão do trabalho, as empresas com 50 a 99 funcionários, elas são obrigadas por lei a fornecer uma vaga para uma pessoa que possua alguma deficiência. Então, aí é uma forma de encaixar essa pessoa no mercado de trabalho. Porque antes do estatuto, os patrões, eles não tinham essa obrigatoriedade de contratar essas pessoas com deficiências. Então, assim, era muito mais difícil ela se conseguir adentrar no mercado de trabalho. E por meio do estatuto, veio aí assegurando esse direito. Dentro dos direitos trabalhistas também, nós temos o saque do FGTS para compra de próteses, de algum equipamento para melhoria da saúde dessa pessoa. É permitido o saque do FGTS. E nós também temos os auxílios, na verdade o auxílio, né? De forma mais simplória para a gente tratar aqui o LOAS. No entanto, a gente tem o problema do LOAS, por quê? Porque ele fala que esse benefício só pode ser concedido para uma pessoa, para uma família que tem uma renda aí até de meio salário mínimo. Mas nós sabemos que hoje é muito difícil, as pessoas precisam, as famílias na realidade, possuem uma renda aí maior de meio salário mínimo. E é o que acarreta alguns problemas para algumas pessoas com deficiência que precisam desse auxílio do governo, no entanto, não se enquadra dentro desse quadro de miserabilidade que o Estado impôs. Ou seja, o que era para ser um direito acaba sendo uma discriminação mesmo contra a pessoa com deficiência, porque em vez de facilitar, dificulta a pessoa conseguir esse auxílio. E dentro dos direitos civis, as pessoas com deficiências também possuem o direito ao voto, possuem o direito ao casamento, possui o direito de se locomover, de ir e vir, que é por meio das calçadas acessíveis, de vias acessíveis.
E então, assim, nós conseguimos perceber que o Estatuto ele vem trazendo esse ideal de promoção e de proteção dos direitos da pessoa com deficiência, e nós conseguimos elencar aqui alguns direitos de suma importância para a vida diária dessa pessoa aí acometida por alguma anomalia. Agora, as mudanças mais significativas e as que trazem mais polêmicas em prol desse assunto é a questão dos absolutamente incapazes e dos relativamente incapazes do Código Civil, lá do artigo 3º e do artigo 4º. Antes do Estatuto de 2015, o rol de absolutamente e o rol de relativamente incapazes era composto de uma forma. Por meio desse estatuto, ele mudou completamente. Agora, os absolutamente incapazes, que é aqueles que não podem, na verdade, não é que não podem, eles não têm competência para praticar sozinhos os atos civis da vida, é os menores de 16 anos. Ou seja, a pessoa menor de 16 anos, qualquer ato que ela praticar aí, celebrar um contrato, um casamento, qualquer coisa que é regulamentado pela nossa lei civil, não vai ter validade, é um ato nulo. Agora, dentro dos relativamente incapazes, nós temos os de 16 a 18, menores de 18 anos. Eles são relativamente, então de 16 a 18 você pode praticar, mas tem alguns requisitos aí que pode vir a ter a anulabilidade desse ato praticado. E dentro do rol dos relativamente incapazes, nós também temos os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Então, assim, vocês percebem que em nenhum momento o artigo 3º e o artigo 4º, que trata dos absolutamente e relativamente incapazes, eles vêm falando sobre a pessoa com deficiência ou a pessoa com alguma anomalia. Ele só fala assim, o artigo 4º, que é o relativamente incapaz, o menor, o de 16 a 18 anos, os viciados em tóxicos ou os ébrios habituais e os que por causa transitória não puderem exprimir a sua vontade. Então a gente aí pode elencar até aquele deficiente que ele não consegue exprimir sua vontade, ele realmente precisa de um terceiro aí para responder por ele. Mas vocês percebem que por meio desse artigo, desses dois artigos, a pessoa com deficiência, ela conseguiu, na verdade, os direitos dela de igualdade foram assegurados. Ou seja, antes quem não podia casar, pode casar. Antes quem não podia contratar, pode contratar. Antes quem não podia praticar algum ato da vida civil, pode estar praticando, porque o Estatuto ele veio empregar essa igualdade. No entanto, nós temos algumas críticas que são de suma importância também a gente discutir. E entre nossas críticas, nós temos de um lado a proteção e de um lado o desamparo. Ao mesmo tempo que ele vem assegurando direitos e estabelecendo aí que a pessoa pode praticar os seus atos da vida civil, por um outro lado nós temos um desamparo, porque será que na realidade dos fatos esses direitos todos são efetivados? Será que essa pessoa com deficiência, ela consegue sim reivindicar, ela consegue ter voz, ela é ouvida na sociedade, ela consegue exercer de forma autônoma e com liberdade todos esses direitos assegurados pelo Estatuto? E a questão do discernimento, será que elas têm discernimento necessário para resolver todas essas questões sozinhas? Então, algumas dessas são as polêmicas que nós conseguimos aí elencar. Uma curiosidade que nós temos é a questão do casamento, do regime de bens. Maiores de 70 anos só podem casar por separação total de bens. E para o deficiente, não existe essa imposição, ele pode escolher o regime de bem que ele bem entender, né? E daí algumas críticas que a gente consegue dispor sobre esse tema é um deficiente com um grau leve aí de deficiência mental, mas que sim tem seus momentos que é mais evidenciado o seu problema mental, se casando com uma pessoa que não tem essa deficiência. Será que essa pessoa que não tem com deficiência não vai estar usurpando
dos bens desse deficiente, usando da inocência ou mesmo da incapacidade, a gente nem pode falar assim, mas da incapacidade de compreender, né, todos os direitos e obrigações que a lei impõe. Então essas são algumas críticas e eu espero ter colaborado com vocês. E na aula ao vivo a gente vai ter a oportunidade de discutir outros casos de suma importância que eu trouxe aí. Vou deixar só esse gostinho de quero mais para vocês, tá bom? Até mais e vamos trabalhar um pouquinho aprofundado na aula ao vivo sobre esse assunto de suma importância para nossa sociedade.